Olá, pessoal! Eu gostaria de trazer mais uma dica de leitura para vocês. É Um Caminho para a Liberdade, de Jojo Moyes. Essa autora, ela ficou muito conhecida pelo livro Como Eu Era Antes de Você. É uma autora inglesa e ela se tornou bastante famosa por causa desse livro, até porque esse livro foi adaptado para o cinema e teve uma grande aceitação do público. Essa história aqui, apesar da autora ser inglesa, ela se passa então nos Estados Unidos, mais precisamente no interior dos Estados Unidos, no estado do Kentucky. O romance é baseado então numa experiência real que realmente ocorreu no interior dos Estados Unidos na década de 1930, que foi a Biblioteca a Cavalo. A Biblioteca a Cavalo era um projeto então mantido com apoio governamental, mas que tinha também o apoio de instituições filantrópicas e que infelizmente durou apenas 8 anos, mas impactou muitas pessoas no interior dos Estados Unidos, pois lá eles sempre tiveram essa preocupação com a alfabetização, mesmo das populações mais remotas. E muitas pessoas então viviam em locais de difícil acesso, onde realmente as pessoas que faziam parte da biblioteca, elas só conseguiam chegar a cavalo. Então, por isso é a biblioteca itinerante a cavalo, que era o meio de transporte que era possível naquela época. E a gente está falando também de 1935, que era bem na época de crise nos Estados Unidos, né? Os problemas que ocorreram por causa da quebra da Bolsa em 1929, empobrecimento da população. Então existia uma certa preocupação, tanto do governo como das entidades filantrópicas, em fazer projetos desse tipo, de atender as populações que viviam então nesses lugares mais isolados. Essa história aqui, então, apesar de ser baseada numa história real, né, a Jojo Moyes ela vai até os Estados Unidos e conhece relatos e registros sobre a experiência dessa biblioteca itinerante. Ela coloca então algumas personagens fictícias que vão desenvolver essa biblioteca, que são 5 jovens mulheres, e elas então têm vários desafios. Essas 5 mulheres, elas têm bastante diferença na sua vida pessoal, na sua trajetória, suas origens, seu temperamento, cada uma tem a sua própria personalidade, mas ao mesmo tempo vários problemas são comuns a todas elas. Então, nessa época, assim como hoje também é comum ainda, principalmente no interior, o preconceito que ocorre em relação ao comportamento das mulheres. Então, essas mulheres nem sempre eram bem vistas pela sociedade local, além de existir o preconceito racial. Uma delas era negra e ela só trabalhava no turno da noite, porque ela temia a ameaça que existia em relação às pessoas negras nesse lugar. Essa moça ela já era um pouco mais experiente, ela tinha o conhecimento aprofundado sobre biblioteconomia, ela já tinha trabalhado numa biblioteca em uma cidade onde existia uma biblioteca exclusiva para pessoas negras, porque nessa época existia o apartheid nos Estados Unidos. Então ela tinha bastante experiência com livros, com biblioteca, como que funcionava. Então, como ela foi chamada para trabalhar nessa biblioteca itinerante, ela trabalhava à noite com medo das ameaças da população, porque realmente as pessoas negras elas eram discriminadas, e principalmente as mulheres também, elas viviam às vezes situações inclusive de risco de vida, de integridade física e moral. Então ela à noite ficava fazendo o trabalho de organização das bolsas, né, que seriam levadas no outro dia pelas mulheres, e também da restauração de livros, porque esses livros eles tinham uma rotatividade muito grande. As pessoas aceitaram muito bem o projeto, algumas resistiam no começo, mas depois elas não aguentavam então a pressão dessas moças que iam na casa delas e acabavam se entregando, né, ao encanto dos livros. Às vezes o pai era uma pessoa resistente, mas as filhas, né, os filhos, as crianças da casa ficavam curiosos para saber sobre os livros
e eles acabavam cedendo. Aí tem várias assim histórias interessantes sobre os riscos que elas correm, né, na trajetória, porque muitas vezes elas andam sozinhas em locais bastante isolados, remotos. Tem as épocas de frio intenso nos Estados Unidos, né, que inclusive neve, então tinha chuva, né, então tinha dias que elas não conseguiam chegar muitas vezes, elas corriam risco mesmo para conseguir entregar livros e recolher os livros que já tinham sido lidos. Nessa região, que era uma região bastante isolada e que era realmente o público-alvo dessa biblioteca itinerante, havia muitas pessoas que não sabiam ler. Então, tinha livros que eram exclusivos assim para uma alfabetização em casa. Então, eram tipo cartilhas de fácil alfabetização que as pessoas por elas mesmas conseguiam então aprender a ler e a escrever, e assim elas poderiam então ter acesso a outros livros de literatura. E também para aquelas pessoas que já sabiam ler, tinha vários livros de receitas, revistas, romances, poesias, para todos os gostos. E esses livros então tinham uma alta rotatividade e precisavam muitas vezes ser restaurados para que pudessem entrar de novo em circulação. Então, além dessa personagem negra que eu falo para vocês, tinha uma outra moça também que já era mais experiente, que já tinha trabalhado com esse tipo de coisa, né, com livros, com literatura, e ela tinha um temperamento bastante diferente da população da localidade. Ela era uma mulher livre, com valores feministas, libertários e tinha uma posição diferente da maioria da população, que seria adequado para uma mulher. Então ela escolhia não se casar e ao mesmo tempo não ter filhos, apesar de ela manter um relacionamento afetivo e fixo com apenas um homem, mas ela não queria, ela fazia a escolha por não se casar e não ter filhos. Depois, com o tempo, as coisas vão mudando um pouco, mas ela mantém firme os seus valores, e isso acaba também influenciando outras mulheres que trabalham com ela. E aí esse tema do feminismo, né, da questão feminina, ela é bastante presente nesse livro, e aí todas elas têm a sua própria história, suas próprias experiências. Tem uma moça jovem também que casou, que veio da Inglaterra, casou com um norte-americano, cheia de sonhos, de ilusões, e que depois a experiência do casamento foi bastante difícil para ela. Então, os livros, eles acabam sendo também um amigo, um conselheiro, muitas vezes, para essas mulheres. As mulheres se tornam, além de mais cultas, mais felizes, mais resolvidas, mais independentes. Isso acaba afetando um pouco o desenrolar, né, da comunidade, da rotina das pessoas, acaba sendo afetada então por esses livros, por essa prática da leitura. E isso é muito bom, assim, as mudanças que vão ocorrendo são muito boas, a conscientização das pessoas é muito grande. E aí ocorre também um problema que é bastante comum ainda hoje, as questões ambientais, né? As enxurradas que a gente tem visto ultimamente, né? Como elas afetam as pessoas que vivem próximas dos rios, mas não só isso, também a irresponsabilidade de empresas mineradoras com o tratamento dos seus rejeitos. Tudo isso vai aparecer nesse livro. Existe também um julgamento que é bastante presente nos romances norte-americanos, né, recorrente a questão do julgamento, né, que acaba dando certo depois. Então é uma situação bastante difícil, mas que depois vai se desenrolar bem. E essa é uma história assim que tem drama, que tem tristeza, mas a Jojo Moyes, ela sabe colocar humor e graça mesmo nas histórias mais tristes. Quem já leu Como Eu Era Antes de Você vai saber do que eu estou falando. Então, essa aqui é mais uma dica de leitura excelente. É uma leitura rápida, porque você quer saber o que aconteceu com essas mulheres. Você fica curiosa para saber o desenrolar da história. Então, é uma excelente companhia para vocês. E até a próxima, pessoal!